Olá todo mundo, meu nome é Amanda Vasconcelos, se você não me conhece, acabou de conhecer. E hoje nós estamos aqui para trazer a resenha do livro Cidade das Garotas, da autora Elizabeth Gilbert. Como quem já acompanha o canal sabe, se você não sabe, eu vou linkar aqui em cima para você assistir o vídeo. Eu faço essa resenha conforme as 4 pilares da escrita de ficção. Então, se você não conhece essa técnica, você pode assistir o vídeo que vai estar linkado aqui em cima. Mas, basicamente, eu vou analisar cada um desses aspectos do livro, esses 4 aspectos do livro, e vou pontuar cada um deles. Menos o último aspecto, que é estilo de escrita, por questões éticas, né, gente? Eu acho que todo escritor tem o seu estilo próprio de escrita, então não é muito legal a gente pontuar essa questão. Mas vamos lá. Começando pelo enredo, gente. Esse livro aqui conta a história da Vivian Morris, que é uma adolescente não é mais adolescente, né? Uma jovem adulta de 19 anos que acabou de ser expulsa da faculdade dela. Ela era de uma família rica, uma família bastante nobre nos Estados Unidos. E ela meio que está enfrentando algumas questões com relação ao futuro dela, sem saber muito bem qual caminho ela vai seguir, e acaba que esses pais mandam ela para passar um tempo com a tia dela em Nova York, que é dona de um teatro mambebe chamado Lily Playhouse. E esse livro é ambientado na década de 40, então meio que vai explorar bastante a Nova York da década de 40 e também bastante sobre o universo do teatro mambebe, o teatro musical, dessa época e como ele funciona, e também algumas questões sobre a guerra. Então, gente, na realidade esse enredo, ele é interessante, não vamos dizer que é um enredo ruim, né? Mas também não vou dizer que tem nenhum elemento peculiar, interessante, muito original sobre ele, que faça você ficar, nossa, o que será que vai acontecer? Ele é um bom enredo, ele é uma boa premissa para você começar um livro, mas não tem nada de espetacular, digamos assim. Então, por conta disso, eu acredito que eu vou dar 4 estrelas de 5 para o enredo. O que me captou realmente para ler essa história foi o fato de eu já conhecer a autora, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela no final do vídeo, mas também pelo fato de que eu comecei a ler esse livro na livraria e eu gostei muito da forma que foi introduzida a história, a forma como a personagem falava, né, que é um livro contado da perspectiva da Vivian, e as coisas que ela falou, eu me identifiquei de certa forma em algumas partes, e eu achei muito interessante, então por isso que me interessei a ler, e não necessariamente o enredo em si, certo? Mas a forma como parecia que ele iria se desenvolver. Então, dito isso, falando sobre o enredo, a gente vai passar agora para a parte do contexto temporal e espacial onde é ambientado esse livro. E antes de eu falar sobre isso, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, tá bom? De se inscrever no canal, porque isso é muito importante. Nós estamos começando aqui esse canal, nós somos um canal muito pequeno, então toda ajuda é bem-vinda. Se você está gostando da minha forma de falar, da minha forma de resenhar esse livro, você não conhecia esse livro antes, eu acredito que esse livro não é muito conhecido aqui no Brasil, não é muito falado, então se você achou interessante conhecer essa obra, comenta aqui embaixo, dá like, se inscreve no canal, faz qualquer coisa que você puder fazer para engajar esse vídeo, porque isso ajuda muito a gente continuar por aqui, tá bom? Então vamos lá. Contexto temporal e espacial. Gente, o contexto temporal e espacial desse livro, ele é ambientado na década de 40 e também em Nova York de 40. Então, eu acho que isso foi fantástico, porque quantos livros você conhece que se dispõem a nos mostrar um pouco sobre essa época, sabe? Eu acho que essa época não é tão explorada assim nos livros, e também a questão de Nova York, a questão de ser um período durante a guerra e de contar a perspectiva de pessoas que não participaram da guerra ativamente, não brigaram, não foram lutar na guerra, mas as pessoas que ficaram do lado de fora, pessoas que viveram aquele estado de guerra fora dos holofotes, né, pelos bastidores, e contando como que o teatro sofreu com isso, como que as pessoas normais sofreram com isso, de uma forma bastante leve. Eu acho que isso foi fantástico, e por conta disso eu dou 5 estrelas para o contexto temporal e espacial
dessa história. Fora que ele foi muito bem ambientado no sentido de descrever como era a cidade, descrever como eram as coisas, quais eram os eventos que estavam acontecendo e circundando essa história. Então, por conta disso, eu realmente gostei muito desse pilar e da forma como ele foi trabalhado nesse livro, e por isso eu dou 5 estrelas para o contexto temporal espacial. Então, continuando, nós agora passamos para a parte dos personagens desse livro, gente. Os personagens desse livro são extremamente bem construídos, tá bom? Você consegue entender exatamente que tipo de pessoa esses personagens são. São muitos personagens que são apresentados durante a narrativa. Esse livro vai acompanhar a história dessa personagem principal, a Vivian Morris, por mais de 10, 20 anos, se não me engano, gente. Ela começa com 19 anos e o livro acaba mais ou menos com ela perto dos 80, 70 anos. Eu não cheguei a fazer as contas, mas ela já é uma senhora. Então, muitas coisas acontecem e ela conhece muitas pessoas diferentes. E é muito interessante como que a Elizabeth, que é a autora desse livro, ela consegue descrever esses personagens de uma forma assim que você consegue entender a essência deles, eles por dentro e por fora. Então ela consegue criar personagens tridimensionais, que é uma atitude invejável, principalmente para mim que sou escritora. Então isso é algo que todo escritor sonha em conseguir fazer, que é conseguir descrever os aspectos minimalistas de todo personagem, sabe? Questões de detalhes, mas que fazem toda a diferença na personalidade de uma pessoa, na forma que ela pensa e na forma que ela age. Então, esse é o tipo de coisa que a Elizabeth faz muito bem. E a única coisa que eu não gostei foi o fato da personagem em si, a Vivian Morris, ela desenvolve muito durante a história, o que é algo admirável em um personagem. Mas eu achei que no início ela foi bastante enfadonha. Talvez pelo fato da personagem ainda estar tentando se entender, se conhecer, saber que tipo de pessoa ela é. Ela é uma pessoa um tanto perdida, sabe? Uma pessoa que está tentando se descobrir. Então ela meio que erra, faz um monte de coisa. Então eu entendo que essa talvez tenha sido a intenção. Mas eu achei que ela ficou bastante apagada em relação aos outros personagens, os coadjuvantes que cercavam ela durante boa parte do livro. Então eu achei que isso foi um pouco chato, e por conta disso eu não vou dar 5 estrelas para os personagens, mas eu vou dar 4 estrelas e meia, tá bom, gente? Somente por isso mesmo, esse pequeno detalhe, porque querendo ou não, o personagem principal, quando a gente tem um personagem principal, um protagonista só, a gente precisa trabalhar bastante ele, principalmente num livro que tem mais de 400 páginas, como é esse livro, sabe? Como é esse livro, eu sei que muita gente está acostumada a ler livros muito maiores do que esse, mas para mim, eu não sou muito fã de narrativas desse tamanho. Eu sou uma pessoa bem resumida, eu sou uma pessoa que vai muito direto ao ponto, eu não gosto de enrolar. Então, sempre que eu vejo um livro desse tamanho, eu fico pensando, será que é necessário mesmo esse tamanho? Ou será que metade disso aqui poderia ter sido resumido, tirado? Então, tipo assim, é importante que se você vai fazer uma narrativa desse tamanho, que você pelo menos consiga carregar esse personagem principal consiga carregar toda essa história durante todo esse tempo. Então eu achei que isso pecou um pouco, infelizmente. Então por conta disso, 4 estrelas e meia para os personagens. E agora que a gente entra no último pilar, que é o estilo de escrita da escritora Elizabeth Gilbert. Gente, essa escritora, eu já conhecia ela com o livro Comer, Rezar, Amar, que se você não conhece é um best-seller, só que é um best-seller um pouco antigo, né? Já foi feito um filme desse livro, baseado nesse livro, mas ele é um best-seller que já foi escrito há muito tempo, né? Acredito que meados de 2008, 2009 foi quando ele saiu, ou talvez antes disso. E é um livro de memórias, então é um livro, eu tô falando de Comer, Rezar, Amar, tá, gente? Só pra vocês não se confundirem. Então, ele é um livro que conta a história da autora Elizabeth Gilbert. E eu achei que ela foi fantástica nesse livro, foi um livro que mudou a minha vida, eu posso dizer com toda certeza para vocês, inclusive recomendo. Mas vou deixando claro que quem for ler esse livro aqui, vou fazer um adendo, precisa ter um pouco mais de abertura com relação a questões espirituais, questões mais transcendentais, questões relacionadas a alma dos personagens, questões emocionais, mais para a questão íntima de cada pessoa. Então, se você não se interessa por essas questões, talvez não seja o livro para você, mas para mim ele foi fantástico. E o que aconteceu é que eu pensei, puxa vida, eu amei aquele livro
E eu tinha muito interesse em saber como é que a Elizabeth ia se sair escrevendo livros de ficção, como esse livro aqui. Então, quando eu vi o nome dela na capa, eu pensei, vamos ver, né? Vamos dar uma olhada, vamos ver como é que é interessante. Então, foi por isso também que, apesar de eu ver o enredo e não achar lá essas coisas de interessante, de diferente, eu dei uma chance para começar a ler e gostei, né, gente? Então, eu pensei, nossa, preciso dar uma chance para ler alguma coisa da Elizabeth, já que eu gostei tanto do outro livro dela. Só que aí é que tá, gente. 400 páginas, mais de 400 páginas, é um exagero com relação a essa história. Isso é uma opinião minha. Não precisava desse tanto de páginas, gente. Eu demorei muito pra ler, porque, assim, apesar de acontecerem muitas coisas na história, tá? Eu acho que tiveram partes em que ela se estendeu demais e que não precisava ela se estender demais, colocar dedicar vários capítulos para falar sobre aquela parte da vida daquele personagem, daquela personagem. Sendo que se ela colocasse uma única página sobre aquilo ou nem tocasse nesse assunto, talvez fosse melhor, sabe? Principalmente pelo fato de que acontecem muitas coisas, assim. É um livro que conta tudo no passado. Ela vai escrever cartas, desculpe não ter mencionado isso antes, mas o livro é todo ela contando a história através de uma carta para uma personagem chamada Angela, que você vai descobrir no final da história quem é essa personagem Angela, porque ela tá escrevendo para ela, tá bom? Então ela tá contando tudo no passado, tipo, olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Então são memórias fictícias de uma personagem. E, gente, pra quê? Sabe? Não tiveram questões que foram trabalhadas, questões que tiveram muita atenção, coisas que colocou demais, sabe? Socou demais, tipo, muita informação que eu acho que não precisava. Então precisava de uma triagem, enxugar bastante o livro. Porque acaba ficando cansativo o tanto de informação que, tipo, de 1 a 5 páginas já aconteceram tantas coisas na vida da personagem, ela já saiu de uma época para outra, que você fica, tipo, meio perdido. Tipo, nossa, o que tá acontecendo aqui? Então, eu não gostei muito disso, tá? Tiveram momentos, apesar de não ser algo que você se confunde, é algo que você sente que você lê muito em pouco tempo. Então, 5 páginas eu já estava cansada, porque era tanta informação para eu assimilar em certas partes do livro, que eu sentia que eu já tinha lido 3, 5 capítulos do livro, sendo que não era. Então, por conta disso, eu achei que a Elizabeth pecou um pouco na questão do estilo dela, com relação a esse livro em particular, fictício, tá, gente? Eu sei que essa é uma opinião minha, muitas pessoas não acharam isso, gostaram bastante do livro, mas isso foi o que eu senti. Eu demorei bastante de trazer essa resenha. Eu estou lendo esse livro há muitos meses, eu acho que eu demorei cerca de 3 a 4 meses para terminar de ler esse livro. Então, assim, por conta disso, eu realmente preciso dizer que não me agradou essa parte do livro, tá? A forma e o ritmo com que foram escritos os acontecimentos. E essas coisas a gente só pode justificar com o estilo do autor. Então, por isso que eu estou falando dessas coisas nesse pilar específico da história. Tá bom, gente? Mas eu amo a Elizabeth e a forma que ela escreve. Gente, ela tem um dom com as palavras. A forma como ela descreve as coisas é uma coisa invejável, porque os diálogos, as coisas que ela fala, a forma como ela mostra os personagens é impecável. Ela tem um dom com as palavras que, assim, incontestável pra mim, pelo menos, é incontestável quanto que ela consegue usar as palavras ao favor dela. As palavras são certas, são minimamente escolhidas, sabe, e selecionadas para o objetivo certo, o momento certo, para o personagem certo. E simplesmente fazem com que você tenha uma visão extremamente ampla sobre a história e os personagens, e isso é extremamente bom. Então, dito tudo isso, gente, eu dou para esse livro a pontuação geral de 3,5 estrelas. Infelizmente, por conta dessas questões que eu falei, o tanto que eu demorei para ler esse livro, para terminar esse livro, não foi brincadeira, infelizmente. Mas eu acredito que se você é o tipo de pessoa que tá acostumado com narrativas grandes, narrativas que talvez arrastem um pouco em alguns momentos, você é o tipo de pessoa, um tipo de leitor mais tolerante, é possível que você goste desse livro. E de qualquer maneira, gostando ou não, eu vou colocar ele linkado aqui embaixo, porque aí você pode
através desse link, adquirir esse livro e também me ajudar financeiramente, porque eu vou ganhar uma comissão com isso. E não vai custar nada para você a mais, tá bom, gente? Você também vai poder adquirir pelo preço que você quiser esse livro aqui embaixo, tá? Você pode fazer sua pesquisa de preço e ainda assim me ajudar, tá? Você não tá linkado nem vinculado a nenhum tipo de preço maior que eu coloquei, caso vocês estejam achando isso, tá? Então, por favor, se vocês tiverem interesse nesse livro, clica no link aqui e adquire por ele, porque isso vai me ajudar muito. E é óbvio, as coisas de praxe, né, gente? Deixando o seu like, se inscrevendo no canal e comentando aqui o que você achou. Se você não sabe o que comentar, deixa um coraçãozinho, pra mim já tá ótimo, já ajuda muito no engajamento do vídeo e eu já vou saber que você chegou ao final desse vídeo e que você gostou, tá bom, gente? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo no coração e até a próxima. Não esqueça que você é muito importante para mim. Não esqueça de se inscrever e também depois curtir.